Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Erivaldo Nascimento e hoje teremos uma aula de matemática para o nono ano. Na aula de hoje, iremos estudar unidades de medida de armazenamento de informação. Mas como são medidas essas informações guardadas no computador? É comum a gente tirarmos várias fotos, gravarmos vários vídeos, arquivarmos várias músicas e tudo isso ele vai ocupando um espaço em nosso aparelho telefone ou em um pendrive ou no computador, vai ocupando um espaço. Então, como é que são medidos esses espaços dessa memória dos nossos aparelhos? É o que nós veremos hoje em nossa aula e iremos conhecer estas unidades de medidas. Primeiramente, iremos conhecer o bit e o byte. Em informática, é muito importante considerar a capacidade de armazenamento, já que quando se faz algo no computador, trabalha-se com arquivos que podem ser guardados para uso posterior. Isso tanto no computador como no celular, no tablet. Você trabalha com aquele arquivo, pode ser um e-mail, pode ser um vídeo no YouTube, uma fotografia, uma música, um áudio gravado. Tudo isso você vai arquivar para ser guardado posteriormente. Claro que tudo que está guardado, ele está ocupando um espaço. Nesse caso, a gente está armazenando, então está ocupando um espaço de armazenamento. Essa informação está guardada e ocupando um espaço. Então, os dados do computador, do celular, dos aparelhos eletrônicos, eles são medidos em bits e bytes. E a partir dos bits e bytes nós vamos ter os seus múltiplos, que são algo que a gente já conhece, algumas medidas que a gente já conhece, costuma usar, mas não sabemos de onde é que elas vêm. As grandezas utilizadas na informática. Com a popularização do computador e principalmente da internet, as grandezas usadas na informática caíram na boca do povo e hoje está presente no nosso dia a dia. Você pode até perguntar a crianças hoje em dia que elas já vão falar que o celular dela tem 2 gigas, tem 4 gigas, tem 16 gigas, mas muitas pessoas dizem isso, mas não sabem o que realmente isso identifica, o que essa palavra gigabytes, megabytes, o que ela identifica, qual é a grandeza que ela identifica. Vamos ver agora a tabela com as principais unidades da informática. Pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema que rege a maioria das medidas do mundo, que nesses sistemas temos para medida de comprimento o metro, para medida de capacidade o litro, para medida de volume o metro cúbico, para medida de massa o quilograma, o grama. Pelo SI, que é o Sistema Internacional, o símbolo para byte é o B, enquanto que bit tem como símbolo o próprio nome bit. Então aqui nós temos o bit, o byte. O byte ele é composto por 8 bits. O kilobyte, KB como é popularmente chamado, ele é composto por 1024 B, ou seja, 1024 bytes. O megabyte, MB, ele é composto por 1024 kbytes ou kilobytes. O gigabyte, ele é composto por 1024 megabytes. O terabyte, ele é composto por 1024 gigabytes. O petabyte, ele é composto por 1024 terabytes e assim por diante. Temos aí o exabyte, o zettabyte e o yottabyte. Observe que a partir do kilobyte, todas as medidas sempre serão 1024 vezes maior que o outro. Então, 1 gigabyte tem 1024 megabytes, o terabyte tem 1024 gigabytes. Mas por quê? Porque esse sistema do bit e do byte, ele é um sistema de linguagem binária. Os equipamentos eletrônicos para processar as informações trabalham com um sistema numérico chamado de sistema binário, ou às vezes sistema digital. Nesse sistema só existem 2 algarismos, o 0 e o 1. A combinação desses 2 algarismos pode significar qualquer letra ou número que conhecemos. Exemplo, quando a gente observa alguns filmes, um exemplo, um filme antigo que tínhamos era Matrix, que já um filme bem antigo, acho que uns 15 anos atrás, que já falava desse universo de informática.
E no filme Matrix, quando ia aparecer essa questão da parte digital, só aparecia os algarismos 0 e 1. Por quê? Porque o sistema de computador ele é composto de sistema binário, os equipamentos eletrônicos, ou 0 ou 1. Então aqui a gente tem a representação da letra A. A letra A, no linguagem binária, ela é representada dessa forma. Então, quando a pessoa vai observar a letra A no sistema do equipamento eletrônico, ela não vai aparecer com esse símbolo. Vai aparecer sim sendo 0100000001. Já a letra H irá aparecer 01101000. Então, com esse sistema binário é representado todos os símbolos, todas as letras e tudo que está nos equipamentos eletrônicos. Passando para o próximo slide, vamos ver agora o bit. O bit é a unidade básica de informação no sistema binário de numeração. O bit ele é a menor quantidade de informação que se pode armazenar no computador. Então, o menor arquivo possível, ele vai ter um bit. Não existe nenhum arquivo menor que um bit. Podemos entender o funcionamento do bit como uma lâmpada. Uma lâmpada ela pode estar desligada ou ela pode estar ligada. O bit é assim. Em um sistema digital binário, observamos dois estados possíveis. O bit ele pode valer 0, desligado, ou então ele pode valer 1, que no caso está ligado. Então o bit é a menor unidade de dados do computador. Se desejarmos representar números maiores ou palavras maiores, aí nós precisamos fazer um conjunto de bits, que aí é quando a gente vamos combinar os bits para termos os bytes. O byte ele é um conjunto de 8 bits, formado segundo uma sequência que representa um caráter em nossa linguagem. Então aqui nós temos um byte, onde ele será composto por 8 bits. Então, para representar a letra A, que a letra A será um arquivo maior que só um bit, então nós precisamos de um byte. Então vamos precisar de 8 bits combinados. Mesma coisa vai acontecer com a letra H. Para representarmos a letra H, precisamos de um byte. Então nós iremos colocar 8 bits aí no sistema binário. Então, com esses 8 dígitos aí do sistema binário, conseguimos representar a letra H. Então, um byte ele é composto por 8 bits. E lembrando que o bit só pode ser ou 0 ou 1. Aqui nós temos a representação de alguns números na sua forma binária. Temos aqui esse número binário, que seria em bytes, teria um byte. Aqui a forma decimal e aqui o caráter que ele representa. Então, cada letra, como é a sua representação no sistema binário, como ela é representada no sistema de informação de eletrônicos. Os bytes são unidades de medida de informação, assim como o metro mede distância, o litro mede capacidade de líquidos e grama mede massa. O byte ele mede informação. Portanto, tudo que for guardado no computador terá uma estrutura baseada em bytes, seja um texto, uma foto, música ou um filme. Mediremos o seu tamanho pela quantidade de bytes utilizados na sua criação. Então, mesmo quando a gente fala, eu gravei um vídeo, o vídeo ficou com 308 megabytes. Megabytes ele é um múltiplo do byte. É como se a gente dissesse, quando a gente fala a distância de Santa Cruz a Toritama são 22 km. A distância correta, o quilômetro, ele é apenas um múltiplo do metro. Então, seria o certo a gente dizer que ficou a 22 mil metros. Só que há unidades que são muito grandes. Então, por isso que a gente utiliza os múltiplos para simplificar. Mesma coisa acontece com o sistema de informação. A unidade principal é o byte. Mas, como há arquivos que são muito grandes, tem um tamanho de armazenamento bem maior, então a gente utiliza os múltiplos para simplificar a leitura e as definições também. Então, por exemplo, quando a gente diz que temos um arquivo de 1024 megabytes, já é um arquivo com 1 gigabyte, pois é 1024 vezes 1024 bytes que esse arquivo possui. Aqui temos os múltiplos do byte. Como já vimos,
Um byte tem 8 bits, o bits é a menor unidade, aí a unidade principal é o byte, então um byte é composto por 8 bits. 1 kilobyte, que simplesmente a gente pode chamar de KB, ele terá 2 elevado a 10 bytes. 2 elevado a 10, relembrando potência, é 1024, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E essa multiplicação do 2 vezes ele mesmo 10 vezes dá exatamente igual a 1024. Então 1 kilobyte será 1024 bytes. 1 megabyte será 2 elevado a 20, então é 1024 vezes 1024 bytes. 1 gigabyte será 2 elevado a 30, então será 1024 vezes 1024 vezes 1024. Observamos sempre que a unidade ela é 1024 vezes maior que a anterior. Então 1 terabyte ele terá 1024 gigabytes. 1 gigabyte tem 1024 megabytes. 1 megabyte tem 1024 kilobytes. 1 byte ele tem 8 bits. E o bits é a unidade menor. Não tem nada menor que o bit. Porque o bit ele só pode ser 0 ou 1 no sistema binário. Vamos agora para um exemplo. Representar 2 GB em megabytes. Como sabemos, o 2 GB, 1 GB corresponde a 1024 megabytes. Então, se temos 2 GB, basta apenas a gente pegar 1024 e multiplicar por 2, que teremos aí em 2 GB teremos 2048 megabytes. E para a gente representar 2048 megabytes em gigabytes, basta apenas a gente pegar 2048, que é a quantidade de megabytes, e dividir pela quantidade que tem 1 gigabyte. 1 gigabyte ele tem 1024 megabytes. Então a gente divide 2048 dividido por 1024, que vai dar igual a 2. Estarei passando para vocês uma atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas caso ficou alguma dúvida, pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes for necessário. O assunto é bem simples e algo bem contextualizado, porque geralmente todos nós hoje em dia temos pelo menos um aparelho eletrônico que tem uma dessas unidades de medida de informação que acabamos de ver. Um forte abraço e até breve.